Olá pessoal do ABAP Fox, vamos mais uma vez juntos aprender ABAP. Legal? Hoje nessa aula nós vamos abordar um universo bem interessante, que são as funções. O que são funções? Vamos começar com um programa bem simplesinho. ABAP Fox, underline func, underline o meu ID, e vocês vão colocar o ID de vocês. Funções. Programa executável. ABAP Fox 2, coloquei no meu pacotezinho aqui e coloquei na minha request. Legal? Então, o que são funções? Voltando para aquela mesma ideia da arquitetura do ABAP, ou a arquitetura que engloba essa particularidade geral da SAP, que se você faz um objeto que pode servir tanto para você como para outros utilizarem de forma global, então esse objeto é uma boa ideia estar centralizado no conjunto de opções de programação. Por exemplo, digamos que você faça uma função para calcular determinada diferença de dias do ano. Essa função ela pode ser aproveitada por muitos outros programadores. Então, essa funcionalidade ela é muito interessante ficar de uma forma global para qualquer pessoa usar. Então, a SAP começou com essa questão de funções. Então, vamos começar aqui criando a nossa primeira função. E digamos que a gente queira uma função que calcule exatamente isso. Essa diferença entre datas. Então, a gente vai colocar uma data de entrada, duas datas de entrada para fazer essa diferença. E ele vai mandar para a gente exatamente a diferença dessas datas. Então, como é que a gente cria uma função? Vamos aqui para OS80. E aqui, se a gente observar, nós temos vários objetos. Então, temos o pacote, programa, function groups e diversos outros, certo? Então, vamos dar uma olhadinha o que acontece aqui nesse function groups. Function groups é um grupo de função. Toda função, ela não consegue existir sozinha. Ela precisa estar agregada a um grupo de funções. Então, para a gente conseguir criar uma função, nós precisaremos obrigatoriamente criar um grupo de funções. Então, vamos colocar aqui ABAP Fox, F, vou colocar em português ou em inglês. Vamos colocar igual está aqui, FG de Function Group, underline o ID. O meu ID é 2. Então, ele está perguntando se nós queremos criar este grupinho de funções. Então, vamos colocar aqui, grupo de funções ABAP Fox. Usuário responsável, ele colocou o nosso usuário. Vamos confirmar. Ele pediu, para todo objeto que a gente for criar, ele vai pedir. Ele pediu um pacote e pediu uma request. Então, essa request nossa está ficando bem fofinha. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, o que ele fez? Olha que interessante. O grupo de função, se a gente der um duplo clique na raiz, no pai, ele vai aparecer essa telazinha. E se a gente vier nesse botão aqui, Main Program, ele vai entrar aonde? Nessa tela característica. E a gente percebe que aqui que tem dois includes, certo? Então, vamos observar um pouquinho o que é um include. O include é se a gente clicar aqui, ó, ele é um encapsulador. Na verdade, ele não encapsula, mas ele contém dentro dele um código. Na verdade, tudo quando a gente está tratando objeto, em termos de código, tudo no ABAP é um include. O report que a gente coloca a codificação, por trás ele é um include. Quando a gente cria uma função ou
um método, uma classe, por trás ele sempre trata como se fosse includes. Então, include é um lugar onde você coloca código. E o mesmo include pode ser utilizado em vários lugares. O report, ele é um tipo de include, só que ele é um include tipo report. E tem outros includes que a finalidade é o quê? A mesma das outras criações de objeto, como função. É a gente criar um include na qual possa ser utilizado por outros programas ou apenas na questão de organização do código. E por trás tudo é um include porque todo esse código ele precisa estar armazenado em algum objeto. Então a SAP armazena tudo isso no include. Então se a gente olhar aqui a função, ele acabou criando para a gente dois includes automaticamente. Então o primeiro é de declaração, que ele chama aqui de function pool. Essas declarações que aparecem no topo do lugar onde tem o código, é só para saber do que se trata. Porque se fosse tudo include, tudo tivesse sem essa declaração aqui, seria a mesma coisa. E a SAP não saberia do que se trata. Então, o que acontece? Quando a gente tem um programa, ele coloca lá report. Quando a gente tem alguns outros objetos, ele sempre identifica do que se trata. Como é uma função, então ele põe function pool. E aqui a gente tem um outro include, gerado e gerenciado automaticamente. Então ele tem até um aviso aqui, ó. Nunca mude isso aqui manualmente. Então a gente deixa aqui. Então, o nosso grupo de função só tem esses dois includes e nada mais. Então vamos criar nossa primeira função. Vamos com o botão direito em cima da raiz aqui, create. E se a gente der uma reparada aqui, essa forma de criação ela é muito parecida com quando a gente está criando um objeto no report. Porque a gente tem o PBO, o PAI, todas essas questões de tela, que a gente vai encontrar muito quando a gente começar a estudar o módulo pool, certo? Então, vamos criar o nosso módulo de função. Então, ele já trouxe aqui function group, que é este grupo que a gente está utilizando, o short text, que é a descrição dessa função, diferenças entre datas. E vamos colocar aqui o nome da função. YABAPFox. Func. Vamos colocar F para identificar que é uma função. DataDiff. Diferença entre datas. Ele vai mandar ele só coloca essa função aqui só para alertar e criou a função. Vamos salvar aqui. Legal. A nossa função já está criada. Então, o que a gente precisa entender da função? A primeira abinha aqui contém os atributos dessa função. Certo? Por enquanto, a gente não vai mexer em nada. Nas outras, ela define o quê? Os parâmetros de importação, exportação, alteração, tabela, exceptions e o código propriamente dito da função. Então, o que a gente vai fazer? Nos parâmetros de importação, nós vamos colocar aqui como i de importação. Vamos colocar data inicial e data final. O tipo do parâmetro é type dates. Certo? Se a gente deixar esse cara vazio, ele vai pegar o campo, ele vai poder entrar com qualquer tipo de dado, né? Ele vai ser um campo genérico, ele vai tentar transformar quando o dado estiver entrando na função. E o que ele vai exportar? Days diff. Diferença de dias type. Opa. Vamos ver se ele aceita type I.
salvar. Vamos aqui, ó. Então, ele vai exportar a diferença entre os dias. Nós não vamos ter nenhum parâmetro change, muito menos tabela. Aqui nessa parte de exceptions ficam as exceções que podem acontecer nessa função. Por exemplo, se a função for executada com a data inicial, com a data final menor que a data inicial, ou a data inicial maior que a data final, a gente pode colocar uma exceção aqui. Data F data I. Opa, errei. Data inicial maior que data final. Ele pediu para mim renomear aqui, porque ele já havia entrado com esse valor. Ele só está falando, ó, renomear ou copiar o registro? Renomear. Vou salvar aqui. Então a gente tem o nome da exception. Temos aqui um texto descritivo desta exceção. E temos aqui este botão, que é o texto longo do que se refere a essa exceção. Se a gente clicar aqui, ele vai mandar a gente para uma área de texto muito maior. Então a gente pode colocar esta. Legal. Coloquei um texto besta aqui, salvei. E ele vai ficar com um logozinho, com um ícone verdinho. Certo? Legal. E aqui vamos para o source code, ou seja, onde a gente vai colocar a parada. Toda vez que a gente coloca os parâmetros na interface, ele vai criando um texto desta interface aqui. Então, importação, e data I, e data F, o tipo, exportando, e o exceptions. A gente pode colocar um outro exception, que é o quê? Data I vazia, empty. E também data F empty. Certo? Então, ó, ele já completou aqui. E o que a gente tem que fazer? E daysdiff é igual a I data menos. Será que isso aqui funciona? Vamos dar uma olhada. Porém, a gente tem que tratar primeiro os exceptions. Então, se a data final for menor que a data inicial, rise este exception. Então, o que acontece? Quando ele cair neste comando rise exception, na verdade, rise é o nome da exceção, ele vai parar tudo que está fazendo dentro da função e vai sair dela.
Se ele passar por tudo isso aqui, então ele vai calcular a data e sair da função. Eu vou ativar aqui, dei um Ctrl F3, certo? Eu vou ativar o grupo de função inteiro. Legal. Então, nós já criamos a nossa função. Como é que a gente testa isso? Nessa tela aqui, olha, já criou a função aqui embaixo do Function Modules. Então, nosso grupo de função hoje tem uma função, certo? Então, como é que a gente testa isso aqui? É muito simples, a gente vem aqui nessa bigorninha, que é o F8, e ele já vai criar uma interface write com os parâmetros para a gente executar. Então, a data inicial. Como essa data ela vai ser tratada como se fosse uma data interna, nós vamos ter que respeitar a forma como ele vai entrar com ela, que é ano, mês, dia. 2014, 0101. 2014, 10/01. Colocamos a data aqui, vamos processar aqui. Quando a gente vai processar, nós temos duas opções, processo direto ou processo em modo debugging. Vamos colocar esse segundo para a gente ver a função funcionando. Ah, olha que legal. Quando eu cliquei aqui, ele me pediu exatamente para eu fazer o contrário. Que aqui é 01/01 2014. Não é o contrário igual eu falei. Vamos lá. Data final 01/10/2014. Internamente ele vai converter para ano, mês, dia, mas quando a gente imputa o dado ou ele é exibido, ele tem uma conversão que mostra para a gente de uma forma que a gente consegue compreender mais fácil. Salvar, ele entrou aqui no debug. A data final é menor que a data inicial? Não. Data final está vazia, nem data inicial vazia. Então ele passou por todas as exceções e vai fazer o cálculo em si. Vamos lá. Aqui, ó. Esta variável, internamente, ela é ano, mês, dia. Mas quando a gente exibe, existe uma rotinazinha de conversão, que a gente vai fazer daqui a pouco, e essa rotina ela é feita por função também, que ela acaba alterando esse jogo. Eu vou já explicar por que ele faz isso, mas vamos ver se ele faz o cálculo. Olha que legal. Como eu peguei duas datas, fiz a diferença e coloquei num campo inteiro, ele já fez para mim o cálculo. Vou dar um F5. Aqui agora ele foi para a parte standard, eu dou um F8. E parâmetros de entrada, parâmetros de saída. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui. 10/01 debug. Então, a data final ela é menor que a data inicial, ele vai dar um raise. Então ele saiu. E aqui ele não vai calcular nada e vai dar exception data I maior que data F. Legal, vamos usar um F3. Então nós criamos a nossa primeira função. Como é que a gente coloca isso no código? Vamos copiar aqui o nome da função. Vamos voltar lá para o nosso código. Aqui tem um botão que chama pattern, que em português é modelo. Ele ajuda a gente a declarar esse tipo de objeto no código. Vamos clicar nele. A primeira opção que tem é call function. Nós só colocamos aqui e olha que bacana. Ele trouxe para a gente tudo que a gente precisa. A função call function, os parâmetros de exportação e os parâmetros de importação. Então, percebam o seguinte. Isso aqui é uma coisa bem interessante. A gente tem o parâmetro de exportação e está com I. E o parâmetro de importação que está com E. Olha que coisa curiosa. Por que isso? Porque a função, quando ela for executada, ela vai estar exportando esses dois valores. Para a função, quando ele estiver lá dentro, esses valores serão de importação. Então, quem vê de fora, ele está mandando esses valores para dentro da função. Então, são valores que estão sendo exportados para dentro. Dentro da função, são valores que vão estar chegando.
Então, são valores de importação. Então, por isso que ele dá essa diferençazinha aqui. Mas é tudo uma questão de fluxo. Esses carinhas, eles estão, quando ele cria, ele já comenta por quê? Porque são carinhas, são parâmetros da interface que ele pode viver sem. Certo? Então, por exemplo, eu posso deixar isso aqui comentado. Todo parâmetro que é de importação, no caso de exportação da função, ele já tem como característica ser opcional. Mas os parâmetros de importação, ou seja, de exportação a partir da função, do código para a função, eles são obrigatórios sempre. Então, primeiro eu vou declarar esses carinhas. A gente vai colocar aqui. Certo? Então, eu estou executando só o mínimo do mínimo da função. Deixei os exceptions aqui. Aqui eu vou explicar uma coisa que é muito importante. Isso aqui eu gostaria que vocês memorizassem de uma forma bem memorável. Eu vou colocar aqui um valor. Por exemplo, eu não vou colocar valor nenhum. Vou ativar. Nós sabemos que existe uma exceção para data inicial e data final vazias. Mas tudo bem. Vou fazer o seguinte. Vou dar um ponto de parada aqui. Vou dar um F8. E vou executar dando um F6 ou dar um F5 ou um F8. Olha que legal. Ele deu um dump rise exception. Então ele fala, ó, a condição de exceção data f empty rised, elevou-se, apareceu. E não existia nada tratando essa exceção. Então o compilador tá perfeito fazendo isso. Porque quando ele dá uma exceção e não existe nada que está tratando ela, ele entende como um erro grave. E um erro grave pode gerar um problema na programação grave, com erros que podem ter muitas repercussões. Então o que ele faz é, se a exceção não está tratada, o sistema não pode continuar. Ele dá o dump. Então vamos colocar barra NS38. Vamos colocar aqui nosso report de função. E vamos agora fazer o quê? Ou a gente trata a exceção de forma particular, ou a gente só coloca essa exception aqui. Se vocês perceberem, ele colocou as três e colocou mais uma. Esse others exception é uma exceção genérica. Então, se der qualquer uma dessas exceções ou alguma outra, ele vai cair nesse others. E percebam que o others, ou qualquer um desses parâmetros, tem um valor, que é o valor que vai cair no sai_rc. Então, vou colocar aqui, ó. Ele já colocou um sai_rc para a gente pode eliminar aqui, if igual diferente de zero, if Então vamos lá, vamos executar de novo. Eu vou dar um F6 para não ter que entrar. Então o que aconteceu? Ele executou, caiu num rise exception, ele elevou essa exceção, só que como não tinha um tratamento específico, só tinha o others, que é o tratamento geral, ele pegou, qual que é o valor do tratamento geral? Esse others é 2. Então sai_rc vai valer 2. E você trata a mensagem e ele não dá aquele dump maldito, certo? Porém, se você utilizar todas as exceptions aqui, ó, vou ativar, processar, executei com F6, olha qual que deu o sai_rc, 3, que é a exceção exata do erro em questão. Então, assim a gente consegue tratar exatamente o que está acontecendo. Eu posso colocar um case sai_rc em 0, em 1,
end case. Quando for 0 não faz nada. 1, 2, 3. Então, agora a gente tem um tratamento específico para cada erro. Então, data empty. A gente pode colocar também type I. O type I é a mensagem informativa, ele abre um pop-up para a gente com o texto. Certo? Quando a gente criou a função através desse pattern aqui, ele colocou para a gente uma outra coisa, quer ver? Ele já coloca um grupo de mensagens utilizando só variáveis de sistema. Então vamos dar uma olhada o que ele faz com isso. F6, vou tirar esse breakpoint aqui para ele cair ali direto. Então o site deu 3 e ele vai dar uma message ID com tudo vazio. Caramba, olha ali como não tinha message ID, ele deu um erro grotesco. Então, não gostei da sugestão da SAP. Então dessa forma a gente tem um tratamento melhor. Olha que interessante. Se a gente colocar esse error message aqui, isso aqui é uma coisa que poucas pessoas sabem. O que acontece? Vamos fazer uma alteração aqui na nossa função. A gente vem aqui dentro da nossa função na tela de funções, que está na S80, certo? E vamos colocar aqui uma message type E. O que acontece? Message type E, mensagem de erro, é uma mensagem muito agressiva, certo? Se a gente só executar isso aqui, olha o que vai acontecer. Opa. Eu vou comentar esse error message, vou executar e vou dar um F6. Olha o que aconteceu. Ele saiu do programa, exibiu a mensagem. Como é uma mensagem de erro, o processamento tem que parar mesmo. E ele saiu do programa. Só que isso é uma coisa muito agressiva. E a gente precisa ter condições de tratar essa mensagem. Então, se a gente colocar este parâmetro aqui como se ele fosse um exception, vamos ativar. Olha que legal. Size_BRC igual a 9. Então a gente consegue tratar também mensagens que aconteçam internamente da função. Essa função agora a gente consegue utilizar em qualquer programa, a qualquer momento. E se a gente precisar, por exemplo, se existe um programa, alguns programas que utilizam esta função, e essa função trata de uma lógica que precisa de alteração, se a gente alterar direto nela, todos os programas que se baseiam nela vão ter essa alteração naturalmente. Então a gente aprendeu a criar função a partir da S80, a T-Code, mas aonde que ficam as funções? Ela fica aqui, ó, barra SE37. Na transação SE37, a gente tem os módulos de função. Então a gente pode executar aqui, e ele vai cair naquela mesma tela que a gente já executou anteriormente, certo? Então aqui a gente pode copiar, deletar e fazer toda essa questão aqui. Verificar a sintaxe. Então é para isso que serve um módulo de função. E o módulo em função ele pode ser bem expressivo também, em questão de gerenciamento de telas e de alguns processos que podem, por exemplo, rodar em paralelo. As conhecidas como RFC, que são as Remote Function Call, que, por exemplo, a gente tem um aplicativo em Java.
E a gente quer, no caso, executar alguma coisa da SAP, do ABAP. Então existe essa tratativa para chamar esse tipo de coisa. A gente vai ver essa questão de JCO com o SAP, né, a parte de Java, no curso de ABAP avançado. Então aqui a gente tem já como usar a funçãozinha. Legal? E é isso. Isso aqui que eu queria mostrar nessa aula. Como usar a função, como criar a função e as exceções que acontecem dessa tratativa. É isso aí, um grande abraço. Foi!